Nós vamos saber das novidades do dia com Pedro Campos. Muito bom dia, Pedro. Tudo bem, Cláudio? Bom dia para você, para quem está nos acompanhando aqui no Jornal Gente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi viajar na comitiva do presidente Lula aí que você mencionou para a COP28, mas antes de sair do Brasil, Rodrigo Pacheco deu mais uma declaração importante a respeito da pauta do Senado para o ano que vem. Ele disse que vai pautar para 2024 a PEC do mandato fixo para ministro do Supremo Tribunal Federal e também a proposta que acaba com a possibilidade de reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente da República. Calma, isso tudo está sendo discutido no parlamento, ainda tem que passar das comissões, nada está pronto para ir para o plenário. Vamos começar falando sobre o mandato fixo para ministro do Supremo Tribunal Federal. O que acontece hoje é que a nossa legislação tem uma regra para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles, para serem indicados, precisam ter 35 anos de idade no mínimo, precisam ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Assim que nomeados pelo presidente da República, indicados pelo presidente da República, eles são sabatinados pelo Senado e assim nomeados ministros. E podem ficar de forma vitalícia, entre aspas, como se chama, ou seja, até o período em que completam 75 anos de vida. Essa é a chamada expulsória, é a aposentadoria compulsória prevista na nossa legislação. Por isso que se diz vitalício, né? Porque fica até o prazo máximo da idade, a não ser que queira renunciar ao cargo como ministro da Suprema Corte Brasileira. Essa é a regra geral há muitos anos em vigor e que permitiu que nós tivéssemos, por exemplo, Celso de Mello, o ministro mais longevo do Supremo Tribunal Federal, foi nomeado por José Sarney e permaneceu no Supremo Tribunal Federal até a sua expulsória recentemente, quando completou 75 anos de vida. Outros ministros decidiram sair. O Nelson Jobim, por exemplo, todos lembram, presidente do Supremo Tribunal Federal, de grande destaque, abandonou o Supremo antes da sua aposentadoria compulsória e acabou seguindo na vida particular aí como advogado, consultor e até hoje segue a sua vida com essas atividades. Em relação às propostas que nós temos tramitando no Senado, todas elas da Comissão de Constituição e Justiça paradas, tem uma delas que foi a que mais recebeu aceitação dos senadores até o momento, que fixa mandato de 8 anos para ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta proposta é a mais avançada, mas também há outras que coloca, além da questão do tempo, outras falam em 12, 15 anos de mandato para ministros do Supremo, nós temos algumas que colocam o critério da idade mínima elevado para 50 anos. Então, para chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal, uma das condições seria, segundo essas propostas, que o sujeito tivesse pelo menos 50 anos de idade, além dos outros requisitos já colocados na Constituição Federal. Ou seja, é um assunto que está muito cru ainda, importante ser debatido. O presidente do Senado tem toda a legitimidade para colocar isso em pauta, é uma reivindicação de parte da sociedade, mas o assunto está muito cru ainda. Não acredito que em 2024 nós vamos ter tanta celeridade, ainda mais nessa época de choque e conflito entre os poderes por conta das questões ligadas às decisões monocráticas do Supremo, que já teve a sua votação no Senado e agora vai para a Câmara Federal. Em relação ao fim da reeleição, qual que é a ideia central? É acabar com a reeleição, proibir a reeleição, uma emenda constitucional que foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso, todos lembram, e de lá para cá está em vigência nas eleições do país, permite uma vez a reeleição daquele que está no posto, e isso não valeria para as eleições, claro, de 2024, porque está muito perto, e nem para as eleições de 2026, eleições gerais para presidente da República, governador, deputado, senador. Essa eleição também ficaria de fora dessa regra. O mandato de presidente da República, de governador e também de prefeito seria estendido de 4 para 5 anos, segundo a proposta que está sendo analisada no Senado Federal. É um ponto sensível de uma reforma eleitoral. Vamos saber se realmente esses projetos vão ser tocados no ano que vem ou não, como prometeu antes de viajar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora,